O sol mal tinha nascido sobre os prédios antigos na região do CEAGESP em São Paulo. O som das buzinas, dos feirantes gritando oferecendo seus produtos e o ronco das motos dos motoboys se misturavam no ar. Em meio a essa agitação, uma jovem empurrava um carrinho de catadora cheio de garrafas plásticas e papelão usado. As roupas surradas e o rosto manchado de fuligem faziam as pessoas a olharem com pena ou simplesmente desviarem. Seu nome era Lara. Toda manhã ela circulava pelo entreposto e pelos becos estreitos para coletar material reciclável. Seus movimentos eram rápidos e ágeis, como se estivesse acostumada àquele trabalho. Mas se alguém observasse com mais atenção, notaria algo diferente nela. Seu olhar era penetrante. Sempre que parava em frente a uma loja ou observava as pessoas ao redor, seu olhar parecia estar avaliando, registrando e analisando. Ninguém sabia que Lara não era uma catadora comum. Ela era uma jovem agente de inteligência de uma unidade especial da polícia, em uma missão infiltrada. Sua missão era perigosa. Investigar uma rede de tráfico de órgãos humanos que operava nas imediações do CEAGESP e nos cortiços e pensões baratas atrás do terminal Barra Funda. Nos últimos meses, os relatos de desaparecidos, especialmente crianças de rua e mulheres pobres, aumentaram drasticamente. A polícia tinha dificuldade em penetrar na rede porque os criminosos agiam de forma muito organizada e discreta. Havia apenas uma pista. Um informante mencionou que o líder da rede frequentemente interagia com os catadores que trabalhavam na região do entreposto. Foi assim que a operação de infiltração começou, e Lara foi escolhida por seu rosto jovem e aparência ingênua. Naquela manhã, Lara parou perto de um boteco antigo na esquina do mercado. Ela baixou seu carrinho e sentou-se em um banco de madeira gasto. Uma senhora que vendia marmitas a cumprimentou. Lara, ué, cadê o Léo e a Bia? Geralmente vocês rodam juntos. Lara sorriu de leve. Foram para o lado do terminal, Dona Maria. Vou procurar por aqui primeiro. Disseram que tem muita garrafa atrás das lojas. A mulher assentiu. Tá bom, mas toma cuidado, viu? Tem muito estranho por aí. Soube que 2 catadores sumiram desde semana passada, não voltaram mais. Lara a encarou. Sério, Dona Maria? Sim, disse ela. Foram vistos pela última vez à noite, atrás do galpão abandonado. Ninguém sabe por que sumiram. Lara fingiu surpresa, mas em sua mente ela imediatamente registrou a informação. O galpão abandonado atrás do CEAGESP, talvez seja o ponto, pensou. Enquanto tomava um cafezinho barato em um copo de plástico, Lara ativou discretamente um pequeno dispositivo debaixo da mesa. Parecia um isqueiro, mas na verdade era um gravador de áudio e um rastreador GPS conectado diretamente ao posto de monitoramento de sua equipe. Ela anotou as coordenadas e salvou a gravação da conversa. Alguns comerciantes no boteco a observavam com desdém. Um homem de cabelo curto, estilo militar, e jaqueta de couro até sussurrou para o amigo. Ei, essa catadora aí parece nova. O jeito dela andar não é de quem vive disso, não. Ah, deve ser só mais uma que veio de fora. Deixa pra lá, respondeu o amigo, tragando um cigarro. Lara fingiu não ouvir, mas por dentro estava alerta. Pessoas como aquelas poderiam ser parte da rede. No trabalho infiltrado, o mais perigoso não era apenas ser descoberta, mas ser notada rápido demais. Perto do meio-dia, Lara entrou na área dos fundos do entreposto, um local raramente frequentado por compradores. Lá só havia pilhas de caixas, o cheiro de lixo podre e alguns catadores separando o plástico. Um deles, um homem mais velho chamado Seu Jorge, a olhou com desconfiança. Você é nova por aqui? Veio de onde? Perguntou Seu Jorge, limpando as mãos escuras de graxa. Lara baixou a cabeça educadamente. Sim, senhor. Cheguei há pouco, vim de Minas. Tô procurando emprego, mas não achei nada, aí vim catar por enquanto. Sozinha? Sim. Seu Jorge a encarou por um longo tempo e depois assentiu lentamente. Tome cuidado, filha. Nem todo catador aqui é boa gente. Tem uns que trabalham para gente ruim.
Lara fingiu confusão. Gente ruim, senhor? Seu Jorge se aproximou, sua voz baixou. Eles gostam de chamar catador para ajudar a carregar coisa. Dizem que é só para carregar saco, mas o conteúdo não é lixo. Às vezes é gente. Lara prendeu a respiração. Era isso, o caminho certo. Mas ela não podia reagir exageradamente. Ela apenas sorriu nervosa e disse: Eu não quero me meter com coisa errada, não, senhor. Seu Jorge assentiu. Bom mesmo. Se precisar de um lugar para descansar, pode passar lá no meu barraco, atrás do galpão. Obrigada, seu Jorge, respondeu Lara, baixinho. Ao entardecer, o céu ficou nublado. Lara caminhou por um beco estreito em direção ao galpão abandonado que havia sido mencionado. A estrutura era grande, com a tinta descascada e parte das portas vedada com zinco enferrujado. Por fora parecia um prédio vazio e abandonado. Mas Lara sabia que muitas vezes, lugares assim guardavam segredos sombrios. Ela parou atrás de uma pilha de sacos e observou a porta dos fundos do galpão. 2 homens corpulentos montavam guarda na frente. Um deles fumava, o outro segurava um rádio comunicador, ande tal que. Ocasionalmente, olhavam ao redor, como se estivessem vigiando. Lara fingiu vasculhar o lixo ali perto. De repente, um dos guardas olhou em sua direção. Ei, o que você está fazendo aí? Ele gritou. Lara se assustou e rapidamente levantou seu saco. Nada não, moço. Só pegando umas garrafas aqui. Tem muito lugar para catar. Não fica perto daqui não. Desculpa, moço. Ela se afastou rapidamente. Mas pelo canto do olho, Lara conseguiu ver algo. Uma mancha vermelha escura no chão perto da porta, como sangue seco. Enquanto se afastava, ela ativou o pequeno comunicador em seu ouvido e sussurrou: alvo localizado. Galpão nos fundos do CEAGESP. Atividade suspeita confirmada. Preciso de monitoramento esta noite. Do outro lado, a voz de seu comandante soou baixa: recebido. Não faça nada ainda. Aguarde reforços esta noite. Entendido. Lara desligou a comunicação e continuou andando com seu carrinho. Mas em seu peito, um sentimento de inquietação começou a crescer. Seu instinto dizia que algo aconteceria mais rápido do que o esperado. A noite começou a cair. As luzes do mercado diminuíram, restando apenas o som dos grilos e os passos dos catadores que ainda circulavam. Lara sentou-se sob uma árvore perto de uma pilha de sacos, fingindo descansar, mas seus olhos permaneciam fixos no galpão abandonado. Por volta das 22 horas, 2 caminhonetes, tipo Saveiro ou Montana, chegaram em silêncio. De dentro, vários homens descarregaram sacos grandes. Havia algo pesado neles. Dava para notar pela forma como os levantavam, pesados demais para serem apenas lixo. Lara ativou a microcâmera em seu colar. É agora. Eles estão agindo. Porém, antes que ela pudesse se mover, alguém tocou seu ombro por trás. Lara deu um pulo. Um homem de barba espessa a encarava fixamente. Fazendo o que aqui a essa hora da noite? Lara tentou manter a calma. Só catando, moço. Catando a essa hora? O homem a olhou de cima a baixo. Acho que eu nunca vi seu rosto por aqui. O coração de Lara disparou. Ela tentou se fingir de boba. Sou nova aqui, moço. Não sabia que não podia. O homem não acreditou imediatamente. Ele olhou fixamente para o colar em seu pescoço. O que é isso aí? Ah, isso. É um colar que minha mãe me deu. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o homem agarrou seu colar e o puxou com força. Imediatamente a pequena câmera caiu e se abriu um pouco, revelando o circuito eletrônico dentro. O rosto do homem mudou instantaneamente. Quem é você, na verdade? Lara soube, naquele momento, que seu disfarce estava prestes a ser descoberto. Sem pensar 2 vezes, ela chutou a perna do homem e correu o mais rápido que pôde em direção a um beco. Um grito foi ouvido. Peguem ela!
Rápido! Lara mergulhou na escuridão do mercado deserto, enquanto o som de passos e gritos a seguia de perto. Sua respiração estava pesada, mas ela sabia que aquela noite era apenas o começo de tudo. Lara corria com toda a força pelos corredores escuros atrás do CEAGESP. Sua respiração estava ofegante, o peito doía. O som dos passos dos perseguidores estava cada vez mais próximo. Ao longe, ouvia-se o latido de cães e o barulho de metal batendo quando alguém chutou uma lata de lixo. Ela olhou para trás brevemente. 4 homens de jaqueta preta corriam atrás dela com lanternas nas mãos. Lara sabia que se fosse pega, tudo estaria acabado. Não apenas sua missão, mas talvez também sua vida. Lara entrou em um beco estreito entre 2 prédios antigos e se escondeu atrás de uma porta de madeira velha. Ela prendeu a respiração, colando o corpo na parede. Pela fresta da porta, viu as sombras das pernas dos perseguidores passarem a poucos metros dela. Ela foi para o lado norte. Verifiquem atrás da farmácia, um dos homens gritou. Lara só se atreveu a mover depois que o som deles desapareceu. Ela enxugou o suor do rosto e tirou o mini comunicador do bolso da calça. Infelizmente o aparelho estava quebrado. Provavelmente quando o colar foi puxado. Droga, ela murmurou. Sem comunicação, ela não poderia contatar a equipe de vigilância. Ela estava completamente sozinha naquela noite. O céu escureceu ainda mais, e uma garoa fina começou a cair. Lara caminhou rápido em direção aos barracos na beira do rio Pinheiros. Ela precisava encontrar um lugar seguro para se esconder e esperar o amanhecer. Depois de alguns minutos andando, ela viu a luz fraca de uma lamparina vinda de um barraco. De dentro, ouviu-se o som de tosse. Ela se aproximou lentamente e bateu de leve. Seu Jorge, sou eu, a Lara, ela sussurrou. A porta se abriu um pouco. O rosto de seu Jorge apareceu na fresta, parecendo chocado. Menina, o que aconteceu? Você está toda encharcada. Estão me perseguindo, seu Jorge. Acharam que eu estava roubando. Seu Jorge a puxou para dentro rapidamente. Entra logo. Antes que alguém veja. Dentro do barraco o ambiente era úmido e apertado, mas relativamente quente. Havia uma esteira, um pequeno fogão a lenha e alguns sacos plásticos. Lara sentou-se, tentando se acalmar. Seu Jorge a encarou com desconfiança. Você não é uma catadora comum, é? Lara ficou em silêncio. Eu estou aqui há muito tempo, filha. Eu conheço o jeito das pessoas andarem, o jeito de falar. Você não é da rua. Quem é você de verdade? Lara o encarou por um momento e respirou fundo. Ela sabia que naquele momento confiança era mais importante que o disfarce. Senhor, eu não quero machucar ninguém. Eu sou da polícia, da inteligência. Estou investigando o caso das pessoas desaparecidas aqui do mercado. Seu Jorge a olhou surpreso, mas não totalmente chocado. Eu já desconfiava. Então é você a policial que mandaram? O senhor sabia? Seu Jorge assentiu. Um amigo catador comentou que a polícia estava investigando essa rede de bandidos. Mas disseram que o último que mandaram não voltou. Lara ficou em silêncio. Ela se lembrou dos 2 catadores que desapareceram na semana anterior. Talvez fossem informantes que foram pegos. Seu Jorge continuou. Eu sei um pouco sobre eles, filha. Às vezes à noite chegam carros naquele galpão. Trazem sacos grandes. Algumas vezes eu ouvi uns barulhos estranhos, tipo gente chorando baixo, abafado. Lara o encarou seriamente. O senhor pode me mostrar o caminho? Seu Jorge hesitou. É perigoso esta noite, menina. Eles já estão desconfiados de você. Eu não posso esperar até amanhã. Se eles mudarem de lugar, todas as provas desaparecem. Finalmente, com o coração pesado, seu Jorge assentiu. Tudo bem. Mas eu vou com você. Eu conheço um atalho pelos fundos.
A chuva engrossou enquanto eles caminhavam pela rua de terra lamacenta em direção ao galpão abandonado. À distância, a luz dos faróis de um carro parecia fraca através da névoa de chuva. Eles se agacharam atrás de uma pilha de tambores velhos. Lara pegou uma câmera reserva que tinha na cintura. Eu preciso de prova visual. Se eu conseguir o rosto deles, a equipe pode agir rápido. Seu Jorge apontou para o lado esquerdo do galpão. Lá tem uma fresta na janela. Mas cuidado, às vezes tem vigia lá em cima. Lara sentiu e rastejou lentamente em direção à janela. Ela prendeu a respiração e espiou para dentro. O que ela viu fez seu sangue gelar. Dentro do galpão, vários homens estavam abrindo sacos grandes. De dentro, surgiram corpos humanos já envoltos em plástico. Outros 2 homens anotavam algo em um livro grande. Enquanto isso, um homem robusto, de rosto duro, estava de pé dando ordens. É o chefe deles, sussurrou Lara. Precisamos pegar o rosto dele. Ela ligou a câmera lentamente. No entanto, quando estava ajustando o foco, de repente, uma luz de lanterna brilhou em sua direção, vinda de trás. Ei, quem está aí? Lara se virou imediatamente. Um guarda segurava uma pistola, o rosto furioso. Ela e seu Jorge correram em direção ao beco ao lado do galpão. O som de um tiro ecoou alto no ar, ricocheteando nas paredes de concreto. Seu Jorge quase escorregou, mas Lara puxou sua mão. Vamos, seu Jorge, rápido! Eles conseguiram sair para a Rua dos Fundos, mas Lara sentiu uma queimação no braço. Uma bala a atingiu de raspão no ombro, fazendo sangue escorrer. Ela mordeu o lábio para conter a dor. Lara, você está sangrando, gritou seu Jorge. Não foi nada, senhor. Continue andando. Porém, logo em seguida, um carro preto, um sedã escuro, surgiu rápido da direção oposta e parou na frente deles. De dentro, saíram 2 homens armados. Um deles era o homem da jaqueta de couro que a observara no boteco mais cedo. Olha só, a garotinha esperta que brinca de se fantasiar, disse ele cínico. Você achou que a gente não sabia quem você era? Lara recuou lentamente, olhando ao redor em busca de uma rota de fuga. Mas era um beco sem saída. O homem a olhou, satisfeito. Que pena. Um rostinho bonito como esse ter que terminar no galpão esta noite. Lara puxou um pequeno canivete do cinto. Se quiser me levar, vai ter que lutar primeiro. O homem riu baixo. Teimosa ainda por cima. Uma luta rápida começou. Lara chutou o estômago de um guarda, mas o segundo homem conseguiu socar seu ombro ferido. Ela cambaleou, mas ainda se manteve em pé. Enquanto isso, seu Jorge pegou uma pedra e atirou no vidro do carro, tentando distraí-los. Corre, Lara! Ele gritou. Lara correu para um beco estreito à direita da rua. Mais balas assobiaram, atingindo a parede de tijolos. Ela continuou correndo, apesar da dor intensa no ombro. Finalmente, ela alcançou a área deserta do mercado e se escondeu debaixo da barraca de um feirante. Ao longe, ouviu o som do carro partindo. Eles a perderam de vista por enquanto. Alguns minutos depois, Lara tirou um celular de emergência de dentro do sapato. Ela ativou o sinal de emergência com um código de 3 toques, o código para perigo, identidade comprometida. Na base, a equipe de monitoramento saberia instantaneamente que o agente em campo estava em situação crítica. Porém, antes que pudesse se acalmar, Lara ouviu passos lentos se aproximando. Alguém vinha da escuridão do mercado. Ela enrijeceu o corpo, pronta para se defender. Mas quem apareceu foi o comandante Danilo, o líder da equipe de inteligência. Lara, disse ele baixo. Você está bem? Lara soltou um suspiro de alívio. Eles sabem quem eu sou, comandante. Mas eu consegui o vídeo. Comandante Danilo assentiu. Envie o arquivo agora. Temos que pegá-los antes do amanhecer. Lara entregou a microcâmera que ainda funcionava. Está tudo aqui. Eles guardam as vítimas dentro do galpão. Mas a segurança é pesada.
Comandante Danilo verificou rapidamente e depois olhou para sua agente. Vamos invadir esta noite. Lara, você vem junto. Mas fique em posição segura. Você já foi corajosa o suficiente por hoje. Lara o encarou. Eu quero ir junto, comandante. Eu sei o caminho de entrada. Se eu recuar agora, todo o esforço terá sido em vão. Danilo ficou em silêncio por um momento e finalmente assentiu. Certo. Mas lembre-se, assim que o tiroteio começar, procure uma saída. 1 hora depois, a chuva parou. A equipe especial, totalmente armada, se espalhou ao redor do galpão. A atmosfera era tensa. Lara estava agachada atrás da pilha de tambores, observando os criminosos ainda ocupados movendo sacos. Ela reconheceu o homem que apontou a arma para ela mais cedo. Agora ele estava dando ordens na frente da porta. Comandante Danilo fez um sinal com a mão. 3, 2, vai. O som de uma granada de efeito moral explodiu. Polícia. Mãos ao alto. Tiros foram trocados. As luzes do galpão se estilhaçaram, e gritos encheram o ar. Os criminosos tentaram revidar, mas foram superados. Lara correu para dentro com 2 membros da equipe. Ela encontrou várias vítimas ainda vivas em uma sala dos fundos. Suas mãos estavam amarradas. Calma, somos da polícia. Vocês estão seguros agora, disse ela, enquanto desamarrava uma por uma. Porém, vindo da escada, o homem da jaqueta de couro apareceu com a pistola apontada para ela. Seu rosto estava furioso e sangrava na têmpora. Parada ou eu atiro. Lara congelou, mas seu olhar era firme. Você não vai ter tempo. Em um instante, um tiro soou. O corpo do homem cambaleou e caiu no chão. Comandante Danilo estava atrás dele, a pistola ainda fumegando. Bom trabalho, Lara, disse ele baixinho. Lara soltou um suspiro pesado. Seu corpo tremia com a adrenalina. Algumas horas depois, o amanhecer começou a surgir. A polícia conseguiu prender 7 membros da rede, incluindo o líder operacional. Dezenas de vítimas foram resgatadas. Lara sentou-se na soleira do galpão, observando o sol nascer. Seu ombro estava enfaixado, mas ela deu um pequeno sorriso. Seu Jorge se aproximou com passos lentos. Você foi incrível, filha. Se não fosse por você, muitos não teriam se salvado. Lara olhou para ele com ternura. Eu só estava fazendo o meu trabalho, senhor. Mas se não fosse pela sua ajuda, talvez eu não estivesse viva. Seu Jorge sorriu. Espero que depois disso você não precise mais se disfarçar de catadora. Lara riu baixo. Se o país precisar, talvez eu ainda tenha que me disfarçar de novo, senhor. Ela se levantou, olhando a rua que começava a ficar movimentada com os feirantes chegando. Ninguém ali sabia o que tinha acontecido naquela noite. O mundo voltava a girar como sempre. Mas por trás daquela simplicidade, havia uma jovem que salvara muitas vidas sem que ninguém soubesse quem ela era de verdade. 3 dias após a invasão ao galpão abandonado atrás do CEAGESP, a cidade ainda estava agitada com o noticiário. Na televisão, nos jornais e nas redes sociais, a notícia sobre o desmantelamento da rede de tráfico de órgãos era o assunto principal. Foi dito que a polícia conseguiu resgatar mais de 20 vítimas, a maioria delas catadores e pessoas em situação de rua. No entanto, por trás de todos os holofotes, o nome de Lara nunca apareceu. Nenhuma mídia sabia que a jovem catadora que costumavam ver no mercado era uma peça fundamental da operação. Ela voltou para a base, recebeu tratamento e foi orientada a descansar temporariamente pelo comandante Danilo. Naquela manhã, na pequena sala que servia como escritório da equipe de inteligência em São Paulo, o clima parecia relaxado. Alguns membros preenchiam relatórios enquanto Danilo lia um arquivo grosso. Lara chegou com o braço na tipóia, vestindo uma jaqueta simples e calça jeans. Bom dia, comandante. Danilo olhou para ela, sorrindo levemente. Bom dia, Lara. Você deveria estar na clínica ainda.
seu ombro não está totalmente curado. Se eu continuar lá, vou acabar ficando estressada, senhor, respondeu Lara, sentando-se. Quero ajudar a montar o relatório. Danilo riu baixo. Teimosa. Mas tudo bem. Sente-se aqui. Ele colocou o arquivo sobre a mesa. Já temos os dados completos da investigação daquela noite. O chefão deles era mesmo Ricardo Salgado, um ex-empresário hospitalar que foi demitido por corrupção em licitações de equipamentos médicos. Desde então ele montou essa rede ilegal para vender órgãos para o exterior. Lara franziu a testa. Então era ele quem financiava tudo. Sim. E a má notícia é que só pegamos uma pequena parte. Ainda existem outras redes ativas no Rio de Janeiro e em Brasília. Salgado tem conexões fortes com gente de dentro. Há indícios de que algumas autoridades locais o protegiam. Lara o encarou seriamente. Isso significa que o caso não acabou. Danilo assentiu. Exato. Mas precisamos de provas robustas para subir nesse nível. É por isso que você deve manter silêncio total sobre seu papel na operação. Se eles souberem que você está viva e é a testemunha-chave, você estará em perigo. Lara respirou fundo. Ela conhecia as consequências. O mundo da inteligência não era um lugar para exibir bravura, mas para esconder a verdade até a hora certa. À tarde, Lara decidiu voltar ao CEAGESP. Não como agente, mas como alguém que queria rever o lugar onde tudo começou. Ela usava roupas simples, mas desta vez sem o disfarce. O mercado parecia diferente. Havia mais seguranças e algumas áreas antes escuras agora tinham iluminação nova. As pessoas ainda comentavam sobre o incidente no galpão. Dizem que encontraram corpos lá dentro, sussurrou um comerciante. Que horror! Por isso tanta gente sumia. Lara apenas passou por eles, sorrindo levemente. Ela parou no boteco onde costumava sentar. A senhora das marmitas, Dona Maria, a reconheceu. Ei, é você? Sumiu, menina. Disseram que você tinha ido embora. Lara assentiu. Pois é, Dona Maria. Tive que fazer um trabalho fora da cidade. A mulher a olhou com curiosidade. Ouvi dizer que foi a polícia que resolveu aquele caso. E que um catador ajudou também, né? Lara olhou para o café à sua frente. Sim, Dona Maria. Tinha gente boa que não teve medo de ajudar. A mulher suspirou. Que Deus recompense essa pessoa. Lara apenas assentiu lentamente. Em seu coração, ela sabia que não era apenas uma pessoa. Havia seu Jorge, as vítimas que tiveram coragem de testemunhar e a equipe que trabalhou sem os holofotes das câmeras. Ao anoitecer, Lara foi ao barraco na beira do rio, onde seu Jorge morava. Uma fumaça fina saía do fogão a lenha. Ela bateu de leve. Seu Jorge? A porta se abriu. O rosto idoso apareceu com um sorriso caloroso. Lara, finalmente você veio. Pensei que tinha esquecido o caminho. Como eu poderia esquecer, senhor? Respondeu ela entrando. Eles se sentaram na esteira. Seu Jorge serviu um chá quente. A cidade está mais calma agora. Mas mesmo assim, às vezes ainda tenho pesadelos com aquela noite. Lara o olhou com compaixão. Eu também, senhor. Mas o importante é que sobrevivemos. Seu Jorge assentiu. A polícia veio aqui ontem. Disseram que vão construir um abrigo para os meninos de rua aqui perto. Disseram que foi ideia de alguém da equipe deles. Por acaso foi você? Lara sorriu levemente. Eu só sugeri, senhor. Para que as crianças tenham um lugar mais seguro para não serem mais alvos. Seu Jorge a olhou com admiração. Você é tão jovem, mas tem um coração enorme. O mundo precisa de gente como você. Lara sorriu, envergonhada. Eu só faço o meu trabalho, senhor. Mas eu prometo que se houver outra missão, eu voltarei aqui. São Paulo não pode ser um lugar de medo para os pequenos.
Alguns dias depois, no quartel-general da polícia, o comandante Danilo realizou uma reunião a portas fechadas com alguns oficiais de alto escalão. Na tela, aparecia a foto de Ricardo Salgado e um mapa da rede que se estendia de São Paulo a Brasília. Nossa equipe obteve novas informações da Lara, disse Danilo. Salgado tem contatos no Porto de Santos. Eles costumam usar barcos de pesca para enviar os órgãos para fora do país. Precisamos de outra infiltração. Mas desta vez é muito mais arriscado. Um dos oficiais o encarou. Quem é confiável para uma operação desse tamanho? Danilo olhou para a tela por alguns segundos antes de responder. Eu já tenho a pessoa. Todos os olhos se voltaram para ele. Quem? Danilo sorriu levemente. Lara. Ela já provou seu valor. A sala ficou em silêncio por um momento antes que um dos oficiais assentisse em concordância. Certo. Preparem tudo em sigilo. Não deixem vazar nada para a imprensa. Naquela noite, Lara estava na pequena sacada da base, olhando as luzes da cidade à distância. A ferida em seu ombro estava melhorando, mas a memória da noite da perseguição ainda estava vívida em sua mente. Ela estava ciente de que o mundo em que vivia agora não era um mundo de elogios. Ninguém a agradeceria diretamente. Não haveria medalhas. Mas por outro lado, cada vida salva era a razão pela qual ela ainda estava ali. O comandante Danilo se aproximou por trás. Tem certeza que quer continuar, Lara? A próxima operação é mais pesada. Não sabemos quem é amigo ou inimigo. Lara se virou com um sorriso calmo. Eu escolhi esse caminho, comandante. Se eu recuar, quem vai proteger aqueles lá embaixo? Danilo a encarou por um longo tempo e depois bateu em seu ombro bom. Você tem uma coragem rara. Mas não se esqueça de uma coisa, inteligência não é só sobre coragem, é também sobre coração. Às vezes, temos que desaparecer para que outros possam viver em paz. Lara olhou para o céu noturno. Eu entendo, senhor. E se um dia as pessoas me esquecerem, tudo bem. Contanto que elas estejam seguras. Na manhã seguinte, novas notícias surgiram na televisão. A polícia ainda estava caçando o cérebro por trás da Rede Nacional de Tráfico de Órgãos. Havia suspeita do envolvimento de autoridades. Lara assistiu à tela enquanto arrumava uma pequena bolsa com seu novo equipamento de disfarce. No bolso da jaqueta, guardava um pequeno colar. A câmera que quase a levou à morte. Mas agora, era um símbolo de sua própria coragem. Antes de sair, ela se olhou no espelho e sorriu. A Lara catadora tinha terminado. Agora era a vez da Lara à sombra. Ela saiu da base, deixando para trás a agitação da cidade que começava seu dia. À distância, o sol de São Paulo nascia lentamente, como se cumprimentasse os guerreiros que trabalhavam em silêncio. E entre eles, havia uma jovem que escolheu permanecer nas sombras para proteger a luz dos outros. 2 meses após o incidente no CEAGESP, a Operação Sombra tornou-se um tópico quente nos círculos de inteligência da polícia. A maior parte da rede de tráfico de órgãos havia sido presa, mas um nome ainda estava solto: Ricardo Salgado, o cérebro por trás de todas as operações obscuras. Por semanas, a polícia procurou por seu rastro sem sucesso. No entanto, Lara, agora totalmente recuperada, não conseguia ficar parada. Em silêncio, ela continuou sua própria investigação. Não por ambição, mas por senso de responsabilidade. Ela havia mergulhado fundo demais para voltar à superfície antes que tudo estivesse resolvido. Numa tarde, Lara estava sentada num bar simples perto do Porto de Santos. Seu cabelo estava mais curto e seu rosto parecia ligeiramente alterado pela maquiagem do disfarce. À sua frente, um jornal com uma pequena nota na última página: capitão de barco de pesca morto misteriosamente no cais, suspeita de ligação com contrabando de órgãos. Ela leu várias vezes. O nome daquele capitão havia aparecido em documentos pertencentes a Salgado. Isso significava que ele ainda estava operando ativamente na área do porto. Lara tomou um gole de café e ativou o pequeno comunicador em seu ouvido. Código 27 reportando.
Alvo provável no armazém refrigerado número 8. Alta atividade noturna. Vou entrar esta noite. Do outro lado, a voz do comandante Danilo soou pesada. Lara, não seja precipitada. Ainda não temos autorização para a operação completa. Se você entrar sozinha, o risco é enorme. Se eu esperar pela autorização, eles vão mudar de lugar, senhor. Danilo ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele respondeu, certo. Mas mantenha a comunicação ativa. Ao menor sinal de perigo, recue. Entendido, comandante. Lara desligou o comunicador e olhou para o céu que começava a escurecer. Ao longe, as luzes dos navios piscavam. Ela sabia que aquela noite poderia ser sua última em campo. Perto da meia-noite, Lara vestiu um colete preto e uma máscara de tecido e passou pela cerca do porto. Ela caminhou rápido entre os enormes contêineres empilhados, aproximando-se do armazém refrigerado número 8. Pela fresta da porta de metal, ela viu 2 homens armados de guarda. Ela observou ao redor e encontrou uma escada de metal que levava ao telhado. De lá, ela baixou uma microcâmera e monitorou. Dentro do armazém, várias pessoas moviam grandes caixotes cheios de órgãos humanos preservados em gelo. E no meio deles estava um homem de terno escuro e cabelos grisalhos. Ricardo Salgado. Lara ligou o gravador, mas antes que pudesse enviar o sinal, seu pé acidentalmente chutou um pequeno parafuso. O som ecoou nas paredes de metal. Quem está aí em cima? Gritou um dos guardas. Lara imediatamente rolou para trás e correu em direção à escada. No entanto, assim que chegou ao chão, 2 homens já a esperavam com pistolas apontadas. Desça! Mãos ao alto! Ela fingiu se render e em um movimento rápido chutou uma lâmpada fluorescente quebrando-a. O local mergulhou na escuridão. Ela se esgueirou para trás de um container e correu para a porta dos fundos. Porém, vindo da outra direção, Salgado apareceu. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos eram penetrantes. Acha que pode brincar como fez no entreposto? Hein? Desta vez você está sozinha. Lara o encarou. Você lucrou com o sofrimento dos pequenos por tempo demais. Agora é hora de parar. Salgado riu baixo. Você é uma jovem que acredita demais na justiça. Este mundo não é preto e branco, menina. Todo mundo tem um preço. Então você não sabe como é viver sem ter dignidade, respondeu Lara, ríspida. De repente, tiros soaram do lado de fora do galpão. A equipe policial liderada pelo comandante Danilo finalmente havia chegado. O ambiente tornou-se caótico. Lara correu em direção à porta lateral, enquanto Salgado tentava escapar pela porta dos fundos. Danilo invadiu gritando, Lara, para onde ele foi? Lara apontou para o cais. Para o cais, senhor. Os 2 correram em meio às sirenes e às luzes vermelhas e azuis piscando. Ao longe, viram Salgado subir num pequeno barco. Ele ligou o motor e começou a se afastar. Se ele escapar, todo o nosso trabalho será em vão, disse Lara. Sem pensar 2 vezes, ela pulou na água e nadou em direção ao barco. As ondas eram altas, o vento forte, mas ela continuou se aproximando. Ao alcançar a popa, ela subiu e imediatamente apontou a arma para Salgado. Pare! Você está cercado. Salgado se virou com um sorriso frio. Acha que pode me vencer sozinha? Ele tentou sacar uma pistola do cinto, mas Lara foi mais rápida. Um tiro atingiu sua mão, fazendo-o cair no convés. O jogo acabou, disse Lara, baixinho. Mas, de repente, o motor do barco teve uma pequena explosão na parte de trás. Talvez uma bala perdida. O fogo se alastrou rapidamente. Lara tentou puxar Salgado para fora, mas o barco já estava em chamas. Me solte! Salve-se! Gritou Salgado. Metade de seu corpo estava queimando. Lara mordeu o lábio. Você tem que ser julgado. Mas o fogo era rápido demais. Finalmente ela foi forçada a pular no mar antes que o barco explodisse completamente.
uma enorme explosão sacudiu a água do mar. A luz laranja refletiu na superfície. O comandante Danilo e sua equipe só puderam observar do cais. Lara! Gritou Danilo. Mas tudo o que apareceu foram ondas e destroços de madeira. Algumas horas depois, as equipes de resgate encontraram os restos carbonizados do barco. Não havia sinal do corpo de Salgado, e Lara também não foi encontrada. Na manhã seguinte, as manchetes na televisão anunciavam: chefe do tráfico de órgãos declarado morto em explosão no Porto de Santos. Jovem agente de inteligência supostamente morta durante operação secreta. Na base, o luto tomou conta da sala. O comandante Danilo estava em frente a uma placa que agora tinha flores e uma foto de Lara sorrindo em trajes civis. Ela não era apenas nossa melhor agente, mas também um lembrete para todos nós, disse Danilo à sua equipe. Que a verdadeira coragem não é viver sem medo, mas agir apesar dele. Todos os membros ficaram em silêncio por 1 minuto. No entanto, uma semana depois, numa vila de pescadores no litoral, em Itanhaém, uma jovem de cabelo curto foi encontrada desmaiada na areia da praia. Ela usava uma jaqueta preta surrada e um pequeno colar no pescoço. Os moradores a socorreram e a levaram para a casa da enfermeira da vila. Quando acordou, a mulher apenas disse baixinho: "Eu vim de São Paulo." A enfermeira a olhou confusa. "Qual é o seu nome, moça?" A mulher ficou em silêncio por um longo tempo e depois sorriu levemente. "Podem me chamar de Lara." Alguns meses se passaram. Em São Paulo, o nome de Lara continuava sendo lembrado entre os policiais. Embora oficialmente declarada desaparecida em serviço, ninguém sabia que ela ainda estava viva, escondida sob uma nova identidade. Ela vivia simplesmente à beira-mar, ajudando os filhos dos pescadores a ler e escrever. Às vezes, quando a noite caía, ela olhava para as estrelas e tocava o pequeno colar em seu pescoço. Ainda há muito a ser protegido, ela sussurrava. Até que um dia, um carro preto parou em frente à sua casa. De dentro, saiu o comandante Danilo, um pouco mais velho, mas com o mesmo olhar. "Então você está mesmo viva", disse ele baixinho. Lara sorriu calmamente. "Eu não morri, comandante. Só tirei umas férias." Danilo soltou um suspiro de alívio.